Boa noite, queridos, graça e paz. Mais uma vez, mais uma quinta-feira, a graça e a misericórdia do Senhor nos permite estar juntos. Nesses tempos em que já estamos cansados de falar, né? Não podemos estar ali no nosso prédio e estar juntos. O Senhor tem nos abençoado com momentos que eu creio que vão ser inesquecíveis. Momentos em que vamos guardar, falar, como dizem meus filhos aqui, que toda essa situação, depois os filhos vão contar para os filhos, toda essa situação que estamos vivendo nesse 2020, né? Cremos que Deus tem todo conhecimento, está sobre todas as coisas. É lógico que não é um momento legal para ninguém, não é um momento bom para ninguém. É um momento difícil, é um momento complicado, onde muitas vezes a gente não está com a família, não está com as pessoas queridas, não, que nem nós, né, que temos o costume de estarmos juntos, né, na igreja, no prédio da igreja. Mas sabe, queridos, eu tenho falado com Deus e o Espírito tem falado no meu coração que eu acho que nós nunca tivemos tão ligados como agora. Estava pensando num desses dias em que nós orávamos, né? Nós estamos com um propósito, a comunidade Caminho da Paz. Nós estamos com um propósito. Para quem não me conhece, eu sou pastora Maria, da comunidade Caminho da Paz, Maria Granado. Eu sei que muitos estão entrando hoje, eu coloquei público, né? Para que outros possam estar nos ouvindo. Eu creio assim que nós estamos vivendo um tempo de uma unidade que nós nunca tivemos. Nós temos o propósito ali na comunidade Caminho da Paz, que veio dos jovens, né? Do líder dos jovens, do Rogério, de todos os dias, todas as noites, às 9 horas da noite, às 21 horas, nós estarmos todos, né? De joelhos, ou quem não pode, orando, mesmo propósito, para que Deus tenha misericórdia dessa terra, para que Deus nos livre desse vírus, que Ele mande esse vírus para onde Ele quiser, para os quintos dos infernos, seja lá para onde for, esse vírus que tem trazido tantos problemas, tantas tristezas. Mas eu creio que para nós, muitas vezes as pessoas falam, a igreja está fechada. Não é a igreja que está fechada, é o prédio. Nós estamos mais unidos do que nunca. Então todas as vezes que eu dobro meus joelhos, às 9 horas, depois de ouvir a palavra dos meus queridos pastores, nós estamos juntos. Eu, pastora Maria, pastor Orlando, pastor Vanderlei, pastor Marcos, que eu louvo a Deus por domingo, a palavra que ele trouxe, o culto que ele fez ali no nosso prédio, né? Foi uma bênção, que Deus continue abençoando, que Deus continue usando a vida de cada um deles. A semana que o pastor Vanderlei trouxe as mensagens para a gente, o pastor Orlando tem trazido essa semana, ministrou para os homens no sábado, as mulheres. Nós estamos tão envolvidos como nunca estivemos tão juntos como nunca estivemos. Então é motivo de glorificarmos a Deus, de realmente louvarmos a Deus, de dizer para Ele muito obrigada, Pai, porque dobramos o nosso joelho. Eu sei que muitos estão dobrando comigo, eu nunca estou só, sempre eu tenho um bom número de pessoas, ou a comunidade Caminho da Paz, juntos orando. Então, que seja um tempo agora que nós estejamos juntos agradável, ter uma palavra para repartir para o teu coração, para que o Espírito esteja falando ao teu coração nesta noite. Mas quero orar com você. Hoje é o nosso culto de oração. Então eu quero orar para dar início, depois vamos estar orando por essa situação, pelo nosso país, vamos estar orando pelas nossas casas, pelas nossas famílias, mas vamos entregar esse tempo no altar de Deus. Já louvando a Deus por todos vocês que estão aí me assistindo, me vendo. Passa para os outros aí e vamos estar juntos, em nome de Jesus, tá bom? Pai, eu quero te louvar, Senhor. Quero glorificar o teu nome. O Senhor é digno de receber toda a nossa adoração e todo o nosso louvor. Em nome de Jesus, Pai, no poder do teu Espírito Santo que está conosco, Pai. Espírito Santo que habita dentro de nós, pois nós somos o templo do Espírito Santo, Pai. Ah, Senhor, como isso é bom saber que a tua presença está em nós, Pai. E nesse momento, Pai, a tua igreja está reunida, Pai. O teu povo, Pai,
nós estamos juntos, Senhor, para estarmos ouvindo a Tua voz, para estarmos falando contigo, para termos uma comunhão virtual, Pai, mas que nos une em espírito, Senhor. A distância, ela não nos afasta, muito pelo contrário, o Teu Espírito nos une e nos faz ser um só corpo, com um único cabeça que é Jesus Cristo. Por isso eu quero Te louvar, Senhor, pela oportunidade que o Senhor está nos dando, pelo instrumento que o Senhor coloca nas nossas mãos e podermos estar falando, conversando, tendo o nosso culto. Em nome de Jesus, seja tudo para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Receba um beijo muito grande, um abraço apertado, que logo, logo nós vamos poder nos dar em nome de Jesus. Amém? Então, feliz de estarmos juntos. Eu quero repartir com vocês hoje uma palavra que eu ouvi durante a semana do pastor Vanderlei, em que ele leu 2 ou 3 versículos, se não me engano, do Salmo 18. E ficou gravado no meu coração. E eu fui ler todo o Salmo 18. Tem 50 versículos do Salmo 18. E eu li todo ele, falou muito comigo. O Salmo ficou ali, eu li, reli. Devo ter lido umas 3, 4 vezes o Salmo. E aí eu falei, Senhor, quero repartir uma palavra. E o Senhor falou, Salmo 18. Então, quero dividir com você aquilo que o Senhor colocou no meu coração do Salmo 18. Como ele é muito longo, eu falo para você ler na sua casa aí, com tranquilidade, meditando, tá? Então, eu vou ler alguns versículos salteados, né? Para nós podermos estarmos entendendo, mas depois leia todo ele. É muito lindo o salmo que Davi escreve aqui. Davi passou por muitas situações difíceis, mas também ele teve um privilégio muito grande que todos nós podemos ter, de estar ligado a Deus. O Davi foi um escolhido, né? E estar ligado. Davi era ligado ao coração de Deus. Não que ele não tenha pisado na bola, pisou na bola, mas ele era um homem escolhido de Deus. Então eu quero repartir com vocês, quero que você, se você puder abrir sua Bíblia, você abre a sua Bíblia, tá? Para nós estarmos lendo, e depois eu vou falar algumas coisas e que vai falar ao teu coração, tá bom? De vez em quando o meu celular tem um probleminha dele apagar, não é o seu não, é o meu, mas eu retorno logo depois, tá bom? Fica tranquilo. Então aí no Salmo 18, palavra que nos fortalece, palavra para nos fortalecer nos tempos em que nós estamos vivendo. Nós estamos precisando muito disso, na verdade, de fortalecimento espiritual, físico, não é verdade? Então, porque toda essa situação abala, o nosso ritmo de vida mudou, né? Eu, pelo menos, tinha uma vida totalmente agitada e, de repente, pum, paramos, né? Então, mas o Senhor sabe de todas as coisas e tem cuidado de nós. E uma das coisas que Deus me fazia lembrar, quando eu meditava aqui, é que várias vezes, nos últimos tempos, o Espírito falava lá nos nossos cultos que Deus cuida de detalhes. Deus cuida de detalhes das nossas vidas, né? E no momento em que Deus viu que estava difícil para Maria, Ele providenciou. Então eu tenho meus filhos que eles vêm aqui ficar comigo, o Edu e o André, né? Que ficam comigo 2 dias, ficam aqui fazendo companhia. Porque é difícil ficar sozinha, né? Durante tanto tempo. Não que a gente esteja, Deus sempre está conosco. Mas eu vi ontem, quando o pastor Orlando publicou para nós na palavra aquele testemunho, e o que me chamou mais atenção, além da cura, da bênção de Deus, foi ali que eu lembrei, o trato de Deus, que quando aquele homem sentiu o desejo de comer um salgadinho, de tomar uma Coca-Cola, Deus providenciou. E além de providenciar o salgadinho, a Coca-Cola, como a gente diz na palavra de Deus, lá que sobrou 12 cestos, de quando Jesus dividiu os pães, ainda tinha 2 laranjas. Então eu falei, Senhor, realmente o Senhor é Deus de detalhes. O Senhor é de cuidar de detalhes das nossas vidas. Nós é que somos muito pequenos e muito falhos que muitas vezes não vemos que Deus cuida de detalhes. Então vamos lá para o Salmo 18, que diz assim, eu estou aqui com meu notebook e vou estar lendo aqui. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação.
o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me surpreenderam. Tudo igual, né? Na angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele, do seu templo, ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Oh, aleluias! Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. E aí ele vai continuando. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele se agradou de mim. Isso me chamou a atenção. Livrou-me, porque ele se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça. Outra coisa que nos chama a atenção. Recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus. Não deixei o meu Deus por qualquer coisa, porque todos os seus juízos me estão presentes e não afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Vamos lá, peraí só um pouquinho. Daí retribuiu-me o Senhor, segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. Para com o benigno, benigno te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Vou ler até aqui esses versículos, né? Depois você pode ler, tem 50 versículos para ser. Vamos ler mais alguns, mas por enquanto vamos ler até aqui. Eu quero fazer alguns comentários com você. Fazer alguns comentários com você dentro desse Salmo de Davi. Né? Davi, você viu que ele fala aqui, tem que ter muita comunhão com Deus para se expressar dessa maneira, para estar tão ligado a Deus. Mas isso não é um privilégio só dele, esse privilégio também está em nós, através do poder da obra redentora da cruz. Jesus também nos faz essa ligação com Deus, né? Davi não foi um homem perfeito. Davi foi um homem que cometeu erros também. Davi, ele errou muitas vezes, mas por causa do seu coração sensível, né? Por causa do coração de Davi totalmente entregue nas mãos de Deus. Davi sabia reconhecer os seus erros, sabia se curvar diante de Deus e pedir misericórdia, pedir perdão e se voltar para o Senhor. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Eu fui ver, ele é um homem segundo o coração de Deus, porque Deus o escolheu. Quando Saul Deus tirou ele como rei, Davi foi escolhido por Deus. Deus separou Davi de uma maneira exclusiva para tê-lo para si. Mas ele não deixou de ser humano. O que ele fez aqui na terra. Foi como ser humano que Davi serviu a Deus. E quando Davi cometeu um dos seus mais terríveis erros, né? Quando ele adultera e
depois manda matar Urias, né? Marido da mulher com que ele adulterou. Ele reconhecendo o seu erro, o profeta veio e falou para ele. Então ele clama a misericórdia de Deus num salmo também muito, muito lindo. No Salmo 51, que ele diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Apaga, livra-me completamente das minhas iniquidades e purifica-me do meu pecado. Ele diz depois lá no 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. Então Davi, ele era uma pessoa que ele reconhecia os seus erros com facilidade. Eu creio que nós, até então, quando o prédio estava aberto, nós tínhamos bastante dificuldade de termos esse tipo de sensibilidade para com Deus, né? De saber que somos humanos e como humanos nós vamos errar e vamos pecar também. Mas o que Deus a gente sempre diz que Deus não está preocupado com o pecado, porque Ele sabe que nós vamos pecar, mas Ele está preocupado de que maneira a gente vai corrigir esses erros, como que a gente vai confessar esses pecados, sabe? Então, é isso que Davi faz, sempre fez. Por isso ele pôde ser considerado um homem segundo o coração de Deus, né? E o que o Espírito de Deus deixou no meu coração, que eu quero repartir para vocês, 12 itens aqui rapidinho, que eu vou passar para o teu coração, para que te fortaleça, para que te anime, para que nesses tempos difíceis, né, te dê ânimo, que eu também preciso desse mesmo ânimo para a minha vida, né? De primeiro, a gente vê aqui que o Davi, né, se tornou rei de Israel. Davi, ele tinha um relacionamento muito próximo a Deus. Ele era muito ligado a Deus. A vida dele era voltada para Deus. Ele tinha suas lutas, ele tinha os seus combates, ele era rei, ele governava todo aquele povo, mas ele tinha a sua ligação com Deus, a sua intimidade com Deus. E aí a gente vai procurando e algumas coisas vão caindo assim para a gente só ver a maneira que ele tinha com Deus. E ele diz aqui no 19, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então ele vai declarando palavras de amor para o Senhor, né? No capítulo 38, versículo 9, né? Dos Salmos também, no capítulo 38, versículo 9, ele diz assim: na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Ele falava com Deus, ele conversava com Deus, ele expressava tudo, ele falava tudo, ele não escondia nada. É isso que eu quero é isso que eu preciso entender e que você precisa entender. E no 40, todo mundo conhece, né? Todo mundo sabe. Quando ele diz, esperei confiadamente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E aí tantos outros que você vai lendo, que você vai conhecendo a intimidade de Davi. Então Davi, ele tinha um relacionamento muito próximo a Deus. Segundo, ele dedicou sua vida a louvar o Senhor e amou a Deus com todas as suas forças. A gente vê os cânticos, os salmos, né, que ele escreveu de adoração, de gratidão, de clamor, de pedido de misericórdia, de arrependimento. Então a gente vê que Davi, ele dedicou a sua vida a louvar o Senhor, a amar o seu Deus com todas as suas forças. Então são coisas que você vai aprendendo, que você vai tirando. Terceiro, ele confiou no Senhor em todos os momentos. Em todos os momentos ele confiou no Senhor. Mesmo quando tudo estava dando errado, ele jamais perdeu a fé. Porque ele enfrentou perseguições. Quantas vezes ele fala, Senhor, eu estou cercado pelo inimigo. Senhor, a minha alma está angustiada, angústia de morte. Quantas vezes ele gritou para o Senhor que ele se via dentro de uma cova, ele se via no fundo do poço, ele já se via morto. Então, a terceira coisa é confiar no Senhor em todos os momentos, né? Mesmo que a gente se abata, mesmo que a gente tenha situações difíceis como agora, mesmo que a gente tenha momentos de dificuldade,
mesmo que a gente precise até mesmo, muitas vezes, de procurar um médico, uma qualquer coisa que Deus deixou para cuidar de nós não podemos perder a nossa confiança em Deus. Nós não podemos, a carne é fraca, mas o espírito sempre é vivificado, sempre está fortalecido. Amém? Então ele confiou no Senhor em todos os momentos, mesmo quando tudo estava dando errado, ele jamais perdeu a fé. Então nós também temos que ficar firmado nisso, jamais perdermos a nossa fé. Sempre temos essa certeza de que Deus é um Deus presente, de que Deus é um Deus zeloso, de que Deus está cuidando de detalhes das nossas vidas, cuidando daquilo que muitas vezes está nos fazendo mal, nos prejudicando. Se inimigos se levantam, como se levantou esse vírus no meio da humanidade, Deus está cuidando dos detalhes. Deus está cuidando. Eu sei que é difícil muitas vezes a gente entender tudo isso e a gente vê tanta coisa ruim acontecendo, mas nós não podemos deixar que essa certeza saia de nós, muito pelo contrário, ela tem que ser reafirmada a cada manhã, porque ele se renova em nós a cada manhã. Quarto, que eu tiro aqui para nós, Deus livrou Davi de muitos de seus inimigos, mas não sem antes lhe ensinar muitas lições que reforçaram ainda mais a sua crença nele. Então a gente vê aqui que Deus não simplesmente vinha os inimigos e Deus tirava os inimigos, não. Davi enfrentou os inimigos, Davi enfrentou laços de morte, Davi teve medo, Davi teve ansiedade, Davi teve receio. Você vai lendo aqui, você vai vendo, Davi teve tudo isso que a gente tem, tudo isso que eu e você temos. Quantas vezes nós nos angustiamos com as situações? Davi também se angustiou. Quantas vezes temos receio de algumas coisas? Davi também teve. Quantas vezes nos sentimos perdidos, sem saber? Davi também se sentiu. Mas nunca. Então, vamos aprender. Vamos aprender. Tem um versículo na Bíblia que fala que as muitas aflições, nos levam ao conhecimento de Deus. Então, me alegrei, está lá em Tiago, se eu não me engano, quando fala, que foi bom termos sido afligidos, porque nós crescemos, as aflições nos trazem crescimento. E se você, eu creio que nesse tempo que nós estamos um pouco parados, a gente traz à memória muitas coisas. Eu converso aqui com os meus filhos e a gente fala de quantas coisas Deus já nos livrou, de quantas situações difíceis nós já passamos, de quantos momentos em que nós não víamos saída. E Deus firmou os nossos passos e nos deu saída. E é esse Deus que continua fiel. Ele não muda, ele não tem variação, ele não muda, ele é o mesmo. O mesmo que cuidou de nós lá atrás, é o que continua cuidando de nós hoje. O mesmo que criou Adão e Eva lá no Jardim do Éden, é o Deus que está conosco hoje. O mesmo que livrou Daniel da cova dos leões, é o que está conosco hoje. O que esteve ali com aqueles 3 meninos, Misael, Azarias, e Ananias, aqueles 3 meninos dentro da fornalha de fogo, é o que está conosco hoje. O quarto homem se faz presente na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo que está em nós. O mesmo Deus de Davi, o mesmo Deus de Elias, o mesmo Deus de Eliseu, o mesmo Deus de Ezequiel, é o Deus presente nas nossas vidas, não é verdade? Então esse Deus se faz presente nas nossas vidas hoje. O quinto passo aqui, vamos assim dizer, diz para nós assim: mesmo quando ficou desapontado com Deus, que o deixou sofrer, ele se arrependeu e confessou o seu mais sincero arrependimento, como é a atitude mais nobre de todo ser humano que é feito de falhas e virtudes pode ter. Então, um ser humano cheio de falhas, que a gente tem, uma das coisas que Deus está falando aqui ao nosso coração, uma atitude que agrada ao coração de Deus, que Deus fica muito feliz, é quando esse ser humano cheio de falhas, cheio de defeitos, ele tem a virtude de confessar os seus pecados diante de Deus e de obedecer à voz de Deus, e se for preciso, acertar, corrigir, fazer o que tem que ser feito para agradar o coração de Deus, para Deus poder agir, atuar nas nossas vidas. E foi o que Davi fez. Mesmo quando ele cometeu esse pecado terrível, que nós já até lemos lá
no Salmo 51, mesmo assim, né? Muitas vezes a gente tem essa mania de por que Deus me deixa sofrer? Por que Deus não tirou do meu caminho? Por que isso aconteceu? Por que deixou de acontecer? Mas Deus sabe o porquê de todas as coisas. Para nós é para quê? Para Ele. Ele sabe do porquê de todas as coisas. Ele tem os seus propósitos. Ele tem tudo diante das suas mãos. A minha vida e a tua vida, Ele tem diante dele. Ele olha para cada um de nós individualmente. Ele não olha tudo um monte de... Não, é individualmente. Ele olha para Maria. Ele olha para Daniela. Ele olha para Rosana, né? Para Simone, para Marcos Paulo, para Daiane que está aqui comigo, que eu estou aqui vendo os comentários. Para você que está aí, o Senhor cuida das nossas vidas. Então não se preocupa não. O momento difícil vai passar. O momento difícil vai passar. E a nossa oração, eu sei que tem muitas famílias sofrendo, muitas famílias que perderam seus entes queridos, né? Mas tudo isso vai passar, o consolo vai vir. Ele deixou para nós aquele que é consolador, aquele que traz na medida certa o consolo para cada coração, que cuida de cada um de nós, que cuida e que vai cuidar. Em nome de Jesus. O sexto, Davi jamais deixou de buscar socorro em seu Deus, na certeza que ele jamais o abandonaria. Nunca deixe, nunca pense que Deus vai te abandonar. Ele nunca, nunca vai te abandonar. E Davi tinha essa certeza de que Deus nunca o deixaria. Por isso ele nunca deixou de buscar a Deus em todo o tempo. Sétimo, ele sabia que o Senhor salva quem é humilde na sua presença. Ele concede graça, mas que abate aqueles que são de olhos altivos. Então, quando você se humilha, Deus te exalta. Deus não se agrada de pessoas autossuficientes, de pessoas que muitas vezes, né, acha que aquilo que ele tem, talvez as suas posses, ou a sua inteligência, a sua autoconfiança, que muitas pessoas acham, né, a sua autoconfiança, não dependem de Deus, não precisa de Deus, né, não tem necessidade de Deus. Davi não, Davi sempre se humilhou, e nós devemos sempre nos humilhar e dizer: Senhor, eu preciso de Ti, eu dependo da Tua graça, eu dependo da Tua misericórdia. Quem sou eu? Como eu disse outro dia para vocês, que eu li lá, que Deus está sentado aqui na atmosfera do globo terrestre, e Ele nos vê como gafanhoto. Quem sou eu, Deus, diante da Tua santa presença? Quem sou eu, Deus, diante da Tua grandeza? Eu sou tão pequeno, tão insignificante. A Maria não é nada, mas a Maria é dependente de Ti, Deus. A Maria precisa de Ti, Deus. E eu me humilho diante da Tua grandeza, Senhor, porque sei que o Senhor é o meu rochedo, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu socorro presente. Então, aprendemos aqui, nunca pense que você sempre dependa de Deus em tudo. O oitavo diz para nós que Davi, né, ele percebeu que Deus não nos dá soluções de mãos beijadas. Ele acende a lâmpada da sabedoria dentro de nós, ilumina a nossa alma com alegria e afasta de nós todas as trevas que nos rodeiam. Então, não é sem lutas, sem problemas, sem situações que Deus vai nos abençoar. Ele acende uma luz dentro de nós, para nós podermos compreender, para nós podermos ter sabedoria e conhecimento da sua palavra e da sua verdade, não é verdade? E ele diz que ele enche a nossa alma de alegria, porque você passa a conhecer esse Deus e a querer viver a vida de acordo com a vontade desse Deus. Então, essa lâmpada que ele acende dentro de nós, essa sabedoria que não tem explicação, não tem faculdade. Não tem. Você pode pensar na maior faculdade que você possa imaginar aí, que se eu falar o nome eu vou falar errado, né? Então eu prefiro não falar, mas seja lá de onde for, não importa. Não tem nenhuma faculdade que seja maior ou melhor do que aquela que Deus tem nos dado. O Espírito Santo, a luz que acende dentro de nós, que nos dá capacidade de compreender o que muitos grandes não compreendem. Nós, na nossa humildade, na nossa pequenez, até mesmo nos nossos poucos estudos, o Senhor nos dá uma sabedoria que muitos até mesmo invejam. O conhecimento que você tem quando você abre a tua boca para falar da palavra de Deus. Essa é a luz que Deus acendeu dentro de nós, que Davi está nos
nos levando a ver aqui. O 9 diz para nós assim: Davi percebe que Deus não é quem afasta o mal. Ele é companheiro de batalha. Muitas vezes a gente, só que eu já falei, né? Os outros já falaram, que é só que ele tire. Não, ele está conosco. Quando ele diz que ainda que você ande, o Orlando falou ontem, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum você deve temer, porque eu estou com você. Eu estou com você, o Senhor está dizendo. Então nós não temos que ter medo, né, do mal. Nós temos que confiar em Deus, que Ele vai estar conosco em todas as batalhas que enfrentarmos, que Ele sempre vai estar junto de nós, né? E a nossa fé, né? Davi percebe que Deus não é quem afasta o mal, Ele é companheiro de batalha. E junto de nós, com a nossa fé e dedicação, concede as suas graças, concede as suas misericórdias, concede os seus favores, concede os seus milagres, concede a alegria de sabermos que Ele está conosco. Então, o Senhor está nos falando, está conosco, é nosso companheiro nas batalhas, está ali, é o nosso general do exército, não é verdade? O 10º diz para nós assim: somente após todas as provações, Davi percebeu, né? Ele reafirmou dentro dele mesmo que não há outro Deus. Não há outro Deus que não o Senhor. Que Ele é o escudo impenetrável a todos que buscam refúgio nele. Então, tantas as lutas, tantas situações, tantos momentos, tantas dificuldades, chegou um momento em que Davi reconheceu aquilo que todos nós precisamos reconhecer. Não existe Deus como nosso Deus. Não existe outro Deus como nosso Deus, através do seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo que se entregou por nós ali na cruz, que pagou o preço dos nossos pecados, nos resgatou desse mundo, salvou-nos, perdoou os nossos pecados. Não há outro Deus que faria isso, que enviaria o seu bem mais precioso, que viria a essa terra, pisaria esta terra, viveria aqui como um homem comum, para sentir a dor do homem, e como homem, pagar o preço da salvação da humanidade, pagar o preço da minha salvação. Não há Deus como o nosso Deus. Não busquem outros deuses. Não existem deuses, são tudo feito de pedra, de pau. Não. Só o Deus verdadeiro, aquele que está no trono, tem poder e autoridade. Aquele que criou os céus e a terra. Aquele que fez o ser humano à sua imagem e semelhança e nos fez para o seu louvor. Esse é o único Deus, e Davi o reconhecia. Davi, ele o reconhecia como Senhor da sua vida, como um escudo impenetrável de todos que buscam refúgio nele. Ontem eu assisti, a gente assiste aqui no canal 583 da NET, um programa que é de forja. Os homens trabalham ali com forja, então eles fazem armas, né? E ontem nós víamos aqui, eles tinham que fazer uma arma, até bonita, estranha, eu gosto disso, de ver o ferro sendo queimado ali, e eu vi dois fizeram 2 armas, e tinha 2 folhas de latão para ser penetrada por aquelas armas. Uma delas penetrou as 2, foi com tudo, a outra penetrou uma e parou. O nosso Deus é aquele que vai além da 3ª, da 4ª, da 5ª, da 1000ª, da 10ª, de milhões. O nosso Deus é aquele que penetra. Ele tem poder para agir em todas as áreas da nossa vida. Então ele é um escudo impenetrável e todos os que buscam se refugiam nele. Entende? Então o nosso Deus é tremendo, é maravilhoso. Aqui está dizendo, eu falei sobre que penetrou, e está dizendo impenetrável, que significa que podem vir nos atacar, que o escudo não vai permitir que sejamos atacados. Colossenses 3:3, que fala para nós, versículo que vocês sabem da quantidade que eu amo, que já morremos e estamos escondidos com Cristo em Deus. Nós estamos escondidos com Cristo em Deus. O inimigo não pode nos tocar, o mal não pode nos tocar, porque para tocar em mim e você tem que passar pelos anjos, tem que passar por Jesus e tem que passar por Deus. E eu quero ver quem faz isso. Quem faz isso? Então estamos guardados com Cristo em Deus, em nome de Jesus.
O 11º, o 11, né? Diz para nós assim, e aqui entra a mensagem mais importante de todo o Salmo 18, que eu vou ler para vocês, na continuidade. Somente Deus é capaz de aperfeiçoar o caminho para que nós sejamos capazes de enfrentar espiritualmente. Presta atenção, espiritualmente. O nosso espírito fortalecido, as forças do mal. E aí você está lá em 18 de Salmos. Eu vou ler com vocês agora o 31 até o 39, que diz para nós assim, Davi falando aqui. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Voltamos. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me destes o escudo da tua salvação. A tua direita me susteve, e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sobre meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos, alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sobre meus pés. Pois de força me cingiste para o combate, e me submetestes os que se levantaram contra mim. Então esse é o nosso Deus. Essa é a mensagem que fecha, né? Tudo que nós estamos nesse Deus tremendo e maravilhoso que nós temos. Somente esse Deus é capaz de nos aperfeiçoar, de nos arregimentar para enfrentarmos todas as lutas, para que a gente possa espiritualmente, fortalecido no espírito, enfrentar todas as situações que vierem sobrevir sobre nós em todo o tempo, em todo o tempo. Era assim que Davi fazia, e era assim que ele agia. Então, queridos, nós já estamos encerrando. Eu quero encerrar o 12. O 12 diz para nós assim: ao confiar em Deus, não há pecado. Ao confiar em Deus, não há pecado, treva ou inimigo que resista e nos alcance. Se cremos em Deus, pois os justos reinarão junto de Cristo. Então, ao confiar em Deus, não há pecado, treva ou inimigo que resista e nos alcance. Porque quando conhecemos a palavra, o pecado, a palavra de Deus diz que eu tenho que fugir do pecado. Eu tenho que resistir ao diabo, e do pecado eu tenho que fugir. E quando eu cometo, eu tenho que me arrepender. Então, não pode me prender, porque eu tenho um advogado e um juiz que me perdoa e tem misericórdia, né? O inimigo não pode me atacar porque eu estou escondida com Cristo em Deus, não é verdade? Então, trevas, a luz de Cristo dissipa todas as trevas. A gente estava lendo aqui um trecho onde fala que a escuridade, a luz de Deus trouxe claridade, trouxe luz, né? Então Deus sempre traz luz em meio à escuridão. Então não há nada que possa nos impedir, né, de termos essa vida com Deus, porque com Cristo, com a nossa fé nesse Deus, através do Senhor Jesus, nós vamos reinar com Ele. E lá em 2 Pedro fala para a gente justamente isso. 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 10 e 11, diz: por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É tendo esse tipo de vida, é aprendendo com o nosso querido irmão Davi, é aprendendo com aquilo que o Espírito deixou aqui para nós, né? O Espírito registrou tudo isso para que nós aprendêssemos hoje a viver uma vida confiando em Deus, sempre confiando em Deus. E para encerrar essa palavra, volta lá para o capítulo 18. Vou encerrar no versículo 26, que diz para nós assim: vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha.
Exaltado seja o Deus da minha salvação, o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos, o Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim, tu que me exaltastes acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Glorificar-te-ei, pois entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Para com a Maria e com a posteridade da Maria, para com você e com a sua posteridade. É uma promessa de Deus para as nossas vidas. É uma promessa que Deus deu na vida de Davi e também é nossa, porque todas as promessas pertencem a nós. Então eu deixo essa palavra para o teu coração, que ela possa te fortalecer. Ela vai continuar aí no Facebook, vai ser depois, eles vão colocar no YouTube. Se você quiser rever, passar para os seus amigos, essa palavra de força, essa palavra de confiança, essa palavra de certeza, essa palavra de convicção de um Deus poderoso que está conosco em todo o tempo, né? Essa palavra do Senhor que vem reforçar-nos num tempo tão difícil, nos fortalecer num tempo tão difícil. Tantas pessoas precisando ouvir e saber que há um Deus que tem todo o poder para, à medida em que nós clamarmos, à medida em que nós o buscarmos, à medida em que nós o conhecermos e o reconhecermos, Ele está pronto para derramar das suas bênçãos e das suas misericórdias. Então que o Senhor esteja com cada um de nós. Quero orar por você, orar pela tua casa, pois vamos orar pelo nosso país, por essa situação que ainda estamos vivendo, pelos nossos governantes, né? Que por não conhecerem muitas vezes as verdades de Deus, a gente vê tantas coisas, são tantas notícias, que eu procuro nem ver, que é muita coisa para a cabeça da gente. Então é melhor não ver, é melhor ficar quietinho e não ver, né? Então eu quero orar com você, quero que você ore junto comigo. Daqui a pouquinho, daqui 20 minutos nós vamos entrar em oração, na nossa oração das 9 horas, às 21 horas. Pai, quero te agradecer, Senhor, por esta convicção que o Senhor trouxe ao nosso coração, de que Tu és um Deus poderoso. Pai, tudo isso que o Senhor trouxe até nós através da vida do Teu filho Davi. Paizinho, que nós saibamos que esse Deus que atuou na vida dele é o mesmo Deus que atua hoje. É o Deus único e verdadeiro. É o Deus único e verdadeiro. Em nome de Jesus, Pai, que cada pessoa que estiver ouvindo esta palavra possa entender isso. Que o Teu Espírito Santo possa estar penetrando em cada casa, em cada família, em cada vida, Pai. E se alguém estiver passando por momentos difíceis, de angústia, aliás, todos nós estamos passando por um momento difícil, Pai. Todos nós estamos enfrentando um desconhecido, um inimigo desconhecido, mas eu sei que tudo está diante de Ti. Eu sei que o Senhor está cuidando dos detalhes. Eu sei que o Senhor está atento a todas as coisas, Pai. E eu sei que o Senhor tem ouvido o nosso clamor, Pai. Por isso, Deus, mais uma vez, Pai, nos humilhamos diante da Tua presença, Pai, declarando que não somos nada, somos totalmente dependentes da Tua graça e da Tua misericórdia. Pai, revela-nos a Tua vontade e o Teu querer, Senhor, e que o Teu Espírito Santo que está em nós possa nos ajudar, Ele é o nosso ajudador, Pai, para que possamos viver cada dia, cada momento, Pai, de vitória em vitória, de glória em glória, sabendo que a Tua palavra diz que basta cada dia o seu mal, que o dia de amanhã não pertence, nós não sabemos o dia de amanhã, mas o Senhor sabe, o Senhor tem o controle de todas as coisas, o dia de amanhã pertence a Ti, nós confiamos em Ti, Pai, confiamos em Ti, Pai, Tu és o nosso escudo, Tu és a nossa rocha, a nossa fortaleza, Pai, e nós dependemos de Ti, Senhor. Eu abençoo cada família, cada casa, Senhor, como também oro pelo nosso Brasil, que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, que o Senhor tenha misericórdia das famílias que estão passando por momentos difíceis, Paizinho, tanto em relação a esse vírus, como também em relação a emprego, Paizinho, tantas coisas que estão acontecendo, Pai, que o Senhor cuide do órfão, que o Senhor cuide da viúva, que o Senhor cuide do pobre, do necessitado.
Senhor, cuide de cada vida, Paizinho. De todos aqueles que se curvam diante de Ti, Pai, e que buscam e clamam a Ti, Senhor, com um coração sincero, Pai. Que o Senhor esteja socorrendo a cada um nas suas necessidades, ó Pai. É a minha oração, que o Senhor tenha misericórdia do nosso país. Oro pelos nossos governantes, pelo nosso presidente. Clamo a Tua misericórdia, Pai. Abate o altivo, Senhor. Aquele que não tem compromisso, Pai, em fazer o bem, é o que eu tenho te dito, Pai. Aquele que não está compromissado com o fazer o bem, Pai. Que não honra o voto que ele recebeu. Mas aquele que tem um coração entregue, um coração que quer fazer o bem, um coração sincero, a esse, Pai, fortalece, anima, livra do mal, capacita, Senhor. Em nome de Jesus eu apresento, Senhor, cada um deles, Pai. Todos os nossos governantes, desde o presidente até o mais pequeno cargo que possa existir, Pai. Eu os apresento diante de Ti, Senhor, e clamo misericórdia, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus também. Quero louvar a Deus pela tua vida. Você que tem sido dizimista fiel. Você que tem sido fiel até mesmo em oferta. Irmãos que estão depositando ofertas. Que Deus te abençoe. Que Deus cumpra a palavra dele de que nada vai te faltar. Que os céus vão se abrir sobre você. Ele vai repreender o devorador da tua vida. E mesmo em tempos difíceis, Ele vai cuidar do teu trabalho, Ele vai cuidar do teu negócio, Ele vai cuidar de você, suprir as suas necessidades e fazer milagres sem medidas sobre a tua vida. Então eu consagro, Pai, os dízimos e as ofertas, Pai. A vida dos dizimistas e dos ofertantes, ó Deus, que estão com responsabilidade, com compromisso contigo, Pai. Eles estão mantendo as suas fidelidades, sabendo que a igreja, o prédio tem as suas necessidades, ó Pai. Então, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor os retribua a eles 1000 vezes mais, Pai. Retribua, Pai, não permitindo que falte o emprego, não permitindo que falte nada, Pai. Abençoa, eu consagro dízimos e ofertas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Foi muito bom estar com você. O Senhor te abençoe. Eu tinha pensado em 20 e 30 minutos, mas estamos já há 48 minutos aqui juntos. Mas já nós vamos estar em oração. Que Deus te abençoe, te dê uma boa noite. Que o Senhor te dê uma semana abençoada. Domingo estamos juntos novamente às 18 horas. Tá bom? Juntos, para mais um pouco estarmos juntos falando do amor de Deus. Deus te abençoe. Um grande beijo a todos vocês. Em nome de Jesus. Amém?